Então, Atenas, a educadora de Elade, foi fundada pelos jônios, na planície da Ática. A princípio, ela adotou a monarquia como modelo político. Depois, ela foi evoluindo para a aristocracia e, após, ela chegou à democracia. Sua economia, no começo, era rural. No entanto, o comércio, o artesanato, já começaram a caminhar para o surgimento de um importante centro comercial. Então, eles começaram sendo rural, mas eles foram caminhando para se desenvolverem, para se tornarem um importante centro comercial. No apogeu da sociedade ateniense, ela teve seu apogeu durante o século V a.C. Ela está dividida em europátridas, lembra que a professora falou? Que eram os grandes proprietários de terra, né? E escravos, tinham todos os direitos políticos por serem atenienses de nascimento e descendentes, certo? Descendência, consideravam qualquer trabalho indigno para um cidadão. Que absurdo, certo? Os geomores, pequenos proprietários de terra que foram arruinados por causa da concorrência provocada pela chegada de cereais importados das colônias. Endividados, muitas vezes perdiam suas propriedades, tornando-se escravos por dívida, caso tivessem empenhado o próprio corpo. Ou rendeiros, aqueles que penhoravam a terra. Muitos iam para as cidades engrossar a fileira dos marginalizados. Tetas, marginalizados e desempregados das cidades. Metecos, estrangeiros que se dedicavam ao comércio e ao artesanato. Escravos, prisioneiros de guerra, filhos de escravos endividados ou comprados, constituíam a maioria da população da cidade e impulsionavam a economia ateniense, realizando todo tipo de trabalho. Não possuíam direitos. A princípio, Atena era governada por uma monarquia onde um basileu ou pater, o professor explicou isso, era o juiz, chefe e militar, sacerdote. Com o desenvolvimento do comércio exterior, lembra que a professora falou dos comerciantes, dos colonos, né, que estavam por fora, eles começam a exercer, sim, uma pressão política dentro da Atena, certo? Porque eles começam a desenvolver o comércio fora. E isso começa a ter um impacto dentro da sociedade ateniense também, né? As camadas sociais começaram a ascender socialmente e, assim, a reivindicar participação no governo e na cidade. Essas reivindicações fizeram surgir uma nova forma de governo, as oligarquias. O que é oligarquias? Alguém saberia me dizer? Eu adoraria fazer essa pergunta para vocês na sala. Oligarquia é um governo onde o poder é exercido por um pequeno... Quer dar oi? Por um pequeno grupo ou família, ok? As oligarquias, chamado aqui de arcontado, certo? Esse arcontado é onde era exercido pelos arcontes, que nada mais era que um conselho de aristocratas chamados aeropagos, certo?
Os testas continuavam a exigir reformas, uma nova ordem política voltada para as classes que estavam se desenvolvendo. Foi então que se deu a reforma por intermédio de dois legisladores, Drácon e Solon, ok? Drácon, que vai de 621 a.C., criou o primeiro conjunto de leis escritas da história ateniense, consideradas bastante severas, impunha a pena de morte para diversos tipos de crime. A importância histórica das leis draconianas foi de terem transferido para o Estado a administração da justiça, até então distribuída pela aristocracia eupátridas, certo? Segundo as suas tradições e interesses, entretanto, o poder continuava nas mãos da elite agrária. Solon, 594 a.C., de origem aristocrática e comerciante de profissão, empreendeu uma série de reformas, destacando-se a proibição da escravidão por dívida, a devolução de terras confiscadas por dívida, reforma monetária, criou o sistema de pesos e medidas e a divisão censitária da sociedade para fins de participação política, ou seja, a substituição de critério de nascimento pela de renda, o que pôs fim ao monopólio do poder pela velha aristocracia europátridas. As reformas, elas continuaram, né? As reformas, elas não tiveram um impacto tão grande na condição de vida do povo. Elas não foram mudanças profundas, certo? E todas essas crises, elas fizeram com que digamos assim, houvesse apenas uma ascensão de novos tiranos, né? Que novos tiranos ascendessem ao poder, né? Como é o caso que eu vou citar aqui, de uma família, né? Que é de Epistrato, que tem um governo de 560 a 527 a.C., né? Que ele é de origem aristocrática, mas é um defensor, né, dos interesses dos pequenos proprietários libertos pelas leis de Solon, porque vocês viram que Solon, ele busca, né? Ele está destacando a proibição da escravidão por dívida, né? E ele pede a devolução das terras confiscadas, né? Que foram confiscadas pelas dívidas, né? E ele adotou uma postura demagógica. O que é demagógica? O que é demagogo? Certo? O ser demagogo, a demagogia, né? Demagógica é uma palavra de origem grega, né? Que significa a arte ou poder de conduzir o povo, sabe? Aquela pessoa que consegue uma boa retórica, uma boa fala e consegue induzir as pessoas a fazerem aquilo sem pestanejar, sabe? É isso. É um demagogo, né? Então ele conseguiu, com o poder da demagogia, dar um golpe, né? Ficando 19 anos no poder, né? E ele empreendeu uma série de obras públicas, como portos, canais, arquedutos e esgotos, com o objetivo de diminuir o desemprego, né? E ele fez outras reformas, por exemplo, divisão de terras, benefícios dos pequenos proprietários. Os seus filhos, Hipias e Parco, né? De 527 a 514 a.C., né? Que sucederam depois de sua morte, realizaram um governo moderado, né? Hiparco foi assassinado por motivos pessoais. E Hipias cometeu o erro de perseguir elementos da aristocracia e foi deposto, certo? Nesse período ainda, a gente não está numa democracia na Antiga Grécia, né? E é importante lembrar que ainda vai demorar um pouquinho de chegar à democracia. Como que se chega à democracia na Grécia? A insatisfação das classes sociais, essa crise política, né? As reformas
e que não agradam essa sociedade, fazem com que se inaugure a democracia ateniense, certo? A democracia é bastante limitada quando ela chega, ela é bastante limitada para a população, né? Apenas os atenienses de nascimento, né? Atenienses de nascimento, do sexo masculino, os maior de idade, né? Que não fossem escravos poderiam participar. Apenas quando Clístenes assume, né, que governa de 510 a 507, que as medidas começam um pouco a melhorar, certo? A democracia escravista, né? Ele adota medidas diferentes, como a adoção da isonomia, idade de direitos para todos os cidadãos perante a lei, extensão dos direitos de participação da política de todos os cidadãos por meio de assembleias, instituição da lei de ostracismo, que consistia na suspensão de direitos políticos dos cidadãos que ameaçassem o regime político de Atena, e pena de exílio por 10 anos e era votada por Assembleia Popular, estabelecimento de voto direto na Assembleia, divisão de poderes do governo em legislativo, executivo e judiciário, certo? Né? E o apogeu da democracia, ela ocorre no século V, durante o governo de Péricles, ou, né, o período chamado de século de ouro, ou século de Péricles também. Então, é muito interessante entender isso, que é importante ter na cabeça que primeiramente, a democracia grega, ela era limitada quanto à participação política, né? Sendo que apenas os atenienses de nascimento, homens masculinos maior de idade, né, desde que não fossem escravos, poderiam participar. O artifício da construção da democracia a escravista ateniense foi Clístenes, certo? Que governou Atena de 510 a 507 antes de Cristo, né? Entre as medidas tomadas por ele, podemos destacar que era a adoção da isonomia, a extensão do direito da participação política de todos os cidadãos, a instituição da lei do ostracismo, que constituía na suspensão dos direitos políticos do cidadão que ameaçasse o regime político de Atenas, né? E a pena era o exílio por 10 anos e era votada em Assembleia Popular, o estabelecimento do voto direto em Assembleia, a divisão dos poderes em Legislativo, Executivo e Judiciário, né? E quando que ocorre isso? Durante o século V, né? Durante o governo de Péricles, ou o século de Ouro, ou também conhecido século de Péricles, ok? E agora a gente chega no período clássico. Como que é chamar? Por que período clássico, né? O período clássico, ele representou a grande prosperidade econômica, né? E a estabilidade política grega, certo? O apogeu da democracia, né? E esse apogeu, ele também se dá muito no período do governo de Péricles, certo? E o esplendor cultural da cultura grega, certo? Só que nesse período também ele foi marcado por conflitos externos e internos que acabaram de levar a Grécia à sua derrocada, certo? Então a gente vai falar um pouco dos conflitos, das guerras que ocorreram na Grécia Antiga, ok? A primeira, que foi as guerras médicas ou grego-pérsicas, né? O que foram essas guerras? A principal causa das guerras que envolveram gregos e persas do século V foi a disputa pelo controle das cidades colônias gregas, né, da Ásia Menor, certo? A ameaça imperialista persa uniu as cidades-estados, né,
gregas. Isso foi inédito na história da Elade. Então foi uma coisa assim bem nova durante esse período. Foi a união das cidades-estados gregas, né? Elas se uniram para derrotar os persas, né? E há uma divisão, né? Digamos assim, foi dividida em algumas etapas essa primeira guerra médica. Então a gente vai começar pela primeira guerra, né? Quando os persas eles ameaçam a Península Balcânica através do território da Macedônia, certo? Né? Isso depois de arrasarem a cidade de Mileto, na Ásia Menor, né? Posteriormente derrotados pelos atenienses, né? Nessa derrota, né? Pelos atenienses, os atenienses foram liderados por Milcíades, certo? Na Batalha de Maratona, em 490 a.C. Ressaltando, a primeira guerra acontece através do território da Macedônia, certo? Que foi arrasada, depois de ser arrasada, né? A cidade de Mileto, na Ásia Menor, sendo posteriormente derrotada pelos atenienses, liderados por Milcíades na Batalha de Maratona, em 490 a.C., ok? A segunda guerra, a segunda etapa do conflito, eu acho que muitos vão conhecer, não sei vocês, se vocês já assistiram o filme 300, mas essa é a segunda etapa, né, do conflito. Os persas, agora governados por Xerxes, certo? Invadem os Balcãs pelo norte, derrotando o exército espartano comandado pelo general Leônidas, né, no desfiladeiro das Termópilas, certo? Atenas foi enviada e arrasada, mas suas esquadras derrotaram os persas numa batalha marítima em Salamina, em 480 a.C. Sem apoio da sua marinha, o rei Xerxes retornou para a Ásia Menor, onde sofreu uma nova derrota em Micale, em 479 a.C. O fim se sobrepôs, né? O fim se sobrepôs aos persas na Terceira Guerra, de 477 a 448, certo? Atenas organizou-se sob um comando, né? Uma coalizão de cidades, que ficou conhecida como a Liga de Delos. O objetivo era conseguir fundos, né, recursos, né, para uma eventual nova guerra, né? E esses fundos foram guardados guardados numa ilha, né, na ilha de Delos, que era a sede também dessa liga, certo? E lá que aconteceu a batalha definitiva, ok? E o principal reduto dos persas, né? E foi vencido pelos gregos pela Liga de Delos. Ao final do combate, né? Os persas reconheceram a predominância grega na Ilha Menor, através do Tratado de Susa, firmado em 448 a.C. Ok? Só que, beleza, eles venceram os persas. Ok. Agora a gente vai ter uma guerra interna, chamada Guerra de Peloponeso. É uma consequência das guerras médicas. Foi o desenvolvimento do imperialismo ateniense. Como assim, professora? Quando, né, Atena viu que eles tinham formado um período, né, que eles tinham formado uma confederação forte, uma liga forte, umas alianças fortes,
ela conseguiu formar uma hegemonia sobre as outras cidades gregas, né? Provocando uma reação, certo? Nas cidades de Corinto, Megara, Tebas e principalmente em Esparta, que propôs a essas cidades a fundação de uma outra confederação, uma outra liga, né? A Liga de Peloponeso, né? E um pequenino incidente bastou para levar essas cidades a uma guerra, né? Atena apoiou uma revolta, né, na cidade de Corcira, eu acho que é isso, contra a cidade de Corinto, que era aliada de Esparta. Isso bastou para que houvesse uma guerra. A guerra foi vencida pelos espartanos, cujo exército sitiou a cidade de Atena. Após enfrentar as tropas da Confederação de Delos, certo? Assolados por uma epidemia de peste que dizimou sua população, vitimando também o seu líder, Péricles, Atena foi vencida e forçada a aceitar a paz de Nicias, em 421 a.C. A paz de Nicias, tratado que propunha 50 anos de trégua. Só que imagina o que Atenas fez. Desrespeitou o tratado, certo? E Esparta saiu novamente vitoriosa da Batalha de Egos, em 404 a.C. Com a derrota de Atenas, teve início um período de hegemonia espartana. Ok. Só que daí começou o imperialismo espartano. E a cidade de Tebas, né, foi lá e não com dorzinha, foi lá e criou uma confederação, criou uma outra liga, que era chefiada pelos generais Pelópidas, Epaminondas, né, e Epaminondas. Os tebanos foram lá e venceram os exércitos espartanos na Batalha de Leucatras, em 371 a.C., dando início a um breve período de hegemonia tebano. E isso foi fragilizando cada vez mais as polis gregas, né? As economias estavam arrasadas, havia muita instabilidade política e isso imperou. Os governos estavam enfraquecidos, os exércitos desintegrados, e assim as cidades gregas não ofereceram nenhuma resistência à invasão empreendida por Filipe II da Macedônia em 338 a.C. E assim chega ao fim o Império Grego, né? E começa o domínio macedônico. Em 338, de 338 a 146 a.C., né? O reino da Macedônia, ele era localizado na Grécia, né? Era uma região montanhosa, com pequenos vales férteis, né? Que a sua economia era uma agricultura de base, bastante rudimentar, certo? Se comparada à cultura grega, ao desenvolvimento grego, era considerado um reino muito atrasado, né? Eles sofriam frequentemente agressões externas. O seu posicionamento geográfico era uma região, né? Eles sofriam muito porque era uma região de trânsito próxima a regiões ricas, né? Das cidades gregas. E só que eles se tornaram bastante combatíveis com isso, eles aprenderam bastante, né? E em 556, o rei Filipe ele assumiu o trono, certo? E Filipe ele não tardou de limitar o poder da velha aristocracia na Macedônia e foi distribuindo as terras aos camponeses. Ele garantiu apoio de organizações, um número, sabe? Ele foi organizando, ele foi administrando muito bem, certo?
Ele distribuiu terras com os camponeses, garantiu um apoio a organização, um numeroso e bem treinado exército. Depois ele venceu os inimigos, né? Agressores do seu reino. Ele avançou sobre as combatidas cidades gregas. Então ele soube administrar aquilo, certo? Algumas lideranças gregas conhecedoras do imperialismo de Felipe organizaram contra ele, né? Outras, né, forças políticas lideradas por exemplo, por Esquines, viram o rei macedônio o salvador da Grécia, certo? Felipe ocupou a Grécia sabendo do espírito e da independência que era muito forte do cidadão grego. E ele preservou isso, sabe? Ele soube respeitar a autonomia das instituições, certo? E só que Felipe ele foi assassinado durante a cerimônia de casamento da sua filha em 336 a.C. E quem que sucedeu ele? Seu filho Alexandre, certo? Agora, então vamos falar do Império Helenístico, né? Discípulo de Aristóteles, Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, né? Deu continuidade à política imperial de Filipe II, né? De 334 a 324 a.C., ele conquistou o Egito, o Império Persa e até os limites do rio Indo, atual Paquistão, né? Proclamado libertador das áreas conquistadas, Alexandre impunha com grande habilidade política, com o objetivo de integrar culturalmente as áreas conquistadas, fundou mais de 30 cidades no Oriente, adotando as instituições semelhantes às cidades-estados gregas, mas as submetia a uma estrutura centralizada de governo, né? O resultado dessa fusão foi o aparecimento de uma nova cultura chamada helenística. Alexandre Magno ele morreu na Babilônia no ano de 323 a.C., logo após o casamento, deixando um vasto império e nenhum herdeiro em condição de substituí-lo. Depois de uma longa negociação e prolongadas lutas, seus 3 principais generais dividiram o império em 3 reinos: Antígono, Macedônia e Grécia, Seleuco, Pérsia, Mesopotâmia e Síria, Ptolomeu, Egito, Palestina e Fenícia. Os reinos helenísticos caíram sob o domínio romano entre os anos de 190 a 31 a.C., né? A cultura grega, né? O que a gente pode dizer sobre a cultura grega, né? Que ela legou a cultura grega, ela legou pra gente, né, civilizações, concepções teóricas, práticas, ainda hoje que influenciam, né, produções científicas, diferentes formas de organização política, também na arte, na arte ocidental. E a civilização grega, ela tem grande parte das suas concepções de beleza, de leveza, de harmonia, certo? Na religião, ela era uma religião politeísta, antropomórfica, né? Ela não tinha dogmas diferentes das religiões que a gente está acostumado. O que é não ter dogmas? Ela não tinha verdades absolutas e incontestáveis, nem cultos, né? Suas divindades eram de acordo com as tradições, né? Suas tradições que habitavam o Monte Olimpo, né? Além das divindades principais, também tinham as divindades menores, eram considerados imortais, mas também tinham as divindades, os heróis, os seres dotados de forças extraordinárias, né? Os mortais, como os homens também, né? Os deuses com virtudes e defeitos humanos eram dedicados oferendas e sacrifício em troca de proteção e benefício. Eles tinham muito dentro da religião essa coisa dos deuses terem muito características humanas, né? Do certo e do errado, né? Isso é bem interessante. E as lendas, elas relatam muito isso, né? As lendas de aventura dos heróis e dos mitos deles, né? A mitologia grega, ela é muito arraigada nisso, né? E uma série de crenças e lendas, elas carregam muito essas características. Eu acho que todo mundo já
já assistiu ou já viu desenhos ou filmes que trazem muito essas características da religiosidade grega, né? Que tem essa junção, essa mistura, né? Do humano com as características dos deuses do Olimpo, né? As principais divindades gregas eram o Zeus, né? O deus do céu e o senhor do Olimpo, e de todos os deuses. Era a esposa e irmã de Zeus, né? Deméter, deusa da agricultura. Poseidon, deus dos mares. Apolo, deus da luz, da razão e das artes. Era considerado o mais belo dos deuses. Ares, deus da guerra. Afrodite, deusa da beleza e do amor. Atena, deusa da sabedoria e da inteligência. Dionísio, deus do vinho e do prazer. Herme, deus mensageiro das comunicações e do comércio. Hades, deus do submundo, do subterrâneo, né? E então eles têm muito carregado, muito arraigado nisso, assim. Então, isso é bem interessante, né? Uma característica bem interessante que eu acho que está muito presente na nossa cultura e na atualidade é a filosofia, né? Então, assim, os gregos, né? O pensamento filosófico grego, né? Ele data do século 6 antes de Cristo, né? Foi chamada a escola de Mileto, né? Suas principais expoentes foram Tales de Mileto, né? Anaximenes e Anaximandro. Tales é tido como fundador da escola, né? Fundador da chamada a filosofia da natureza, né? Pois considerava que tudo na natureza se originava de um elemento comum, a água. Anaximenes acreditava que tudo vinha do ar, enquanto Anaximandro ensinava que a matéria era a base do mundo. A escola de Mileto propunha concepções materialistas para a filosofia, que ia de encontro com as visões idealistas da aristocracia escravista grega na época em franca decadência. Já no século 6 a.C., Pitágoras fundou uma outra corrente de pensamento que levou seu nome, né? Escola de Pitágoras. Ele tinha uma concepção idealista e reacionária das coisas, pois defendia a ideia de que o número era a essência do universo, sendo, portanto, a sua ordem imutável, permanente né, essa corrente idealista, ela atendia eficazmente ao interesse das elites aristocráticas e pretendia manter a ordem social escravista, né? E assim, a filosofia nesse período, ela estava muito... eles não separavam, matemáticos, físicos, filósofos confundiam-se, sabe? O conhecimento... como que eu posso colocar para vocês? Não se separavam as áreas do conhecimento, entretanto, certo? A partir, né? O conhecimento para eles estava numa junção, ok? A partir do aparecimento da escola sofística, né? Heráclito, ele demonstrou que o universo não era um todo imóvel, mas que se transformava constantemente, né? E isso abriu uma produção de conhecimento a partir das relações da natureza e da sociedade. Então começa a se estudar a retórica, a valorização da argumentação e as relações sociais na produção científica. Então, para algumas pessoas, acreditam-se que aí nascia, né, junto com os sofistas, as ciências sociais, certo? Nesse período, junto com a escola sofista, temos alguns dos nomes mais importantes da filosofia, né? Como Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Sócrates, ele defendia sua famosa frase, né? Tudo sei é que nada sei. Ele pretendia expressar sua proposta para atingir a verdade, o conhecimento por meio da dúvida e do diálogo, método que chamou de maêutica.
Com sua ironia e espírito crítico, combateu o fanatismo patriótico de Atena e as falsas verdades defendidas pelos detentores do poder. Foi condenado à morte. Como inimigo da democracia, não deixou obras escritas. Platão, discípulo de Sócrates. Em sua obra, A República, propunha um governo ideal, uma república aristocrática, governada por sábios e guerreiros, sustentada pelo trabalho escravo. Defendia ainda a teoria que o mundo real era o mundo das ideias, pois tudo que estava ligado ao mundo sensível, isto é, a realidade, nada mais era do que sombras do mundo ideal. Aristóteles criou o idealismo platônico, propondo o empirismo e a lógica formal. Acreditava que o conhecimento era obtido por meio de experiências e da pesquisa. São 3 filósofos, 3 correntes de pensamento diferentes, mas que, se analisarmos, se fazem muito presentes até hoje em nosso cotidiano. Então é muito importante, sim, o estudo da sociologia, da história, da filosofia é muito importante, sim, pois todo estudo é importante, mas eu acredito que sociologia, antropologia, filosofia, história, geografia, eles fazem com que a nossa mente não seja fechadinha, mas aberta. Precisamos aprender a criticar, observar e falar. Isso é de suma importância. Não podemos usar viseiras. Devemos abrir a nossa mente. Não podemos nos calar. Devemos aprender a criticar. Certo? O teatro, né? Ele está ligado às festas dionísicas, né? As festas do deus Dionísio, deus do vinho, né? Deus do prazer, né? Somente os atores do sexo masculino poderiam participar. E elas eram feitas ao ar livre, né? E elas eram acessíveis a toda a população. Os personagens femininos, eles eram representados por máscaras. Tinham 2 tipos de peças, né? As trágicas e as cômicas. Vou falar algumas peças. Esquilo, né? Os persas e as 7 contra Tebas. Sófocles, Antígona e Édipo Rei. Eurípides, Medeia e Alcenes, os principais autores de trágicos. Aristofanes, as Vespas e a Arte e a Paz. Sobressaiu com os cômicos, né? A arquitetura, um pouquinho da arquitetura. A arquitetura grega, ela se desenvolveu principalmente no chamado século de Péricles ou século de Ouro, notavelmente depois das guerras médicas, pela necessidade de eles se reconstruírem, né? Os 3 estilos que se mais destacaram foram o dórico, o jônico e o coríntio, certo? As esculturas, elas valorizavam a beleza, a harmonia e a naturalidade, né? As formas do corpo, a ideia de movimento, foi brilhantemente trabalhada pelos escultores gregos, né? Vamos falar uma forma meio sucinta para a professora não postergar muito, né? No campo da ciência, a gente vai trabalhar de uma forma bem... No campo da ciência, podemos destacar que o Fililau, esfericidade, o movimento da Terra, Ptolomeu, geocentrismo, a Terra no centro do universo. Na astronomia, Tales de Mileto, Pitágoras e Arquimedes. Na matemática, Demócrito, Arquimedes. Na física, Hipócrates de Cos. Na medicina, Heródoto e Tucídides. Na história, Heródoto e Tucídides na história. Assim, o que é importante observar na cultura grega, em seu conjunto, em seu todo, é toda a sua produção, o que está no meio é o homem, né?
o que prova o antropocentrismo da cultura grega, certo? Na filosofia, as questões que estão acerca da filosofia são as questões da vida cotidiana, as relações do homem com a natureza. No teatro, é a atividade do entretenimento para com o homem, né? Expressando os problemas do homem, do cotidiano do homem, né? Na arquitetura, é a leveza, a beleza do humano, do ser humano, né? É isso que é exaltado. Então, pode-se dizer que nas ciências, no todo, é trabalhada a questão do homem, do antropocentrismo, ok? A professora espera que vocês... foi de uma forma sucinta, uma forma rápida, mas que vocês, né, tenham aproveitado. Qualquer dúvida, me chamem, né? E eu estou à disposição de vocês. Após isso, eu vou deixar um trabalhinho para vocês, ainda eu vou postar essa semana, certo? Mas qualquer dúvida, por favor, me chamem no WhatsApp, me chamem no Face, Insta, me chamem, por favor. O professor está à disposição de vocês. Beijos, se cuidem. Por favor, se cuidem. Fiquem com Deus.